Olá, muito bom dia! Se fazer, organizar a rotina, o planejamento do teu negócio é um desafio, fica aqui nessa live que eu vou te ensinar como é que eu faço, como é que tu pode fazer e organizar o planejamento do teu negócio, a rotina do teu negócio. Se essa é a primeira vez que tu tá no Café com as Leoas, seja muitíssimo bem-vinda. Sou a Catarina Rutter e vou te ensinar aqui o meu conhecimento nesse café. Então, como é que ele funciona? Toda terça-feira, às 8h15 da manhã, a gente se encontra aqui nesse Instagram pra gente fazer o Café com as Leoas. E aí é um papo onde eu vou trazendo algumas coisas pra expansão da tua consciência. Peraí, te dar olho aqui, povo. Assuntos técnicos, tal, pra ajudar na tua vida enquanto empreendedora. Então, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de ter aqui. E aí, assim, se tu chegou agora e tu já me conhece, me manda aí uma leoazinha. Se tu já é leoa, se não, me manda uma gatinha. Bem gelado esse café, mas tudo bem. E aí, minha gente, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre planejamento. E qual é o grande desafio? Vamos esperar o povo entrar. Qual é o grande desafio que as pessoas têm quando a gente fala sobre planejamento? Bom dia, Ratatai. A gente tem que entender alguns pontos do nosso negócio que envolvem o nosso planejamento. E a gente tem que se conhecer para fazer planejamento. Então, o primeiro ponto para a gente fazer qualquer planejamento para o nosso negócio, para a nossa rotina, é entender quem a gente é. Então, o meu primeiro ponto tem que ser entender como é que eu funciono. Cata, como assim como é que eu funciono? Então, vamos lá. A gente tem que... Existem alguns pontos... Deixa eu só abrir uma coisa aqui para... Pera aí. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que entender, gente? Existem algumas coisas muito importantes e fundamentais pra gente compreender aí o nosso negócio. Quando a gente vai montar a rotina do nosso negócio, a gente vai pensar, né, como é que é o nosso dia a dia e tal. É um um super desafio, porque o que acontece? Olha um carro com música. O que acontece? A gente normalmente está acostumado a vir do mundo da CLT. Quem aí já passou por isso? A gente está acostumado a vir do mundo da CLT e tal, então a gente tem uma rotina no escritório que a gente trabalha, alguém nos ensina como é que a gente tem que fazer as coisas e tal. Aí, do nada, quando a gente vai empreender, a gente tem que organizar o nosso fluxo de trabalho. A gente tem que organizar a nossa rotina de trabalho. A gente tem que organizar como é que as coisas vão acontecer aqui. E aí, normalmente, a gente se perde. A gente não sabe como é que as coisas funcionam, a gente não sabe como é que... E aí, às vezes, a gente sabe que tem milhões de coisas pra fazer, só que a gente não sabe como fazer nada dessas coisas. Quem já passou por isso, me diz aí. Me diga aí se vocês já passaram por isso. Então, o que acontece na prática é que a gente não consegue se organizar e tal. Só que... Bom dia, Mônica. Ah, Mônica Leoa. O que acontece? A gente tô em casa que ela fica enlouquecida. Que ela é o cachorro. Depois eu mostro pra vocês. O primeiro ponto é a gente entender como é que o nosso funcionamento acontece. E aí eu quero que vocês já anotem aí nas notinhas de vocês a primeira coisa. Gente, existem pessoas que são diurnas e existem pessoas que são noturnas. E isso tem muito a ver... Assim, existem 2 pontos. O primeiro ponto é a gente entender que existem pessoas diurnas e noturnas. E o segundo ponto é a gente entender que nós, mulheres, somos cíclicas. Então, o que isso significa? Vamos lá. Ai, gente, o cabelo tá uma desgraça. Não tô feliz com ele. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vai assim. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa. Melhorou? Queria gerar uma melhor experiência pra vocês, mas enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de planejamento é a gente entender como é que o nosso funcionamento acontece. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas.
Isso envolve muito em relação à nossa produtividade, a forma com que o nosso corpo funciona. Só que o que acontece? Durante toda a nossa vida, a gente é condicionada a viver o horário comercial tradicional que a gente já conhece, que é das 8 às 6. Então, a gente vai condicionando o nosso corpo para viver desse horário, normalmente. E aí, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, assim, se eu sou produtiva trabalhando das 8 às 6, eu tenho que entender se será que esse é o meu horário ou será que eu não poderia ser muito mais produtiva se eu trabalhasse num outro horário, por exemplo. Cata, você tá dizendo que a gente tem que mudar o nosso horário de trabalho? Não, calma, eu quero te dizer que tu tem que encontrar a tua melhor maneira de funcionar. Por quê? Como é que eu criei isso aqui? Eu fui entendendo o que funcionava melhor pra mim, o que não funcionava também pra mim, como é que eu era, como é que eu não era. Eu fui adaptando algumas coisas pra que o meu negócio tivesse os resultados que eu precisava que ele tivesse. Cata, que confusão, como assim? Então vamos lá, deixa eu te explicar. Eu não sei se tu sabe, mas as mulheres, a ciclicidade feminina é diferente da ciclicidade masculina. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Isso vai ser um boom na cabeça de quem não sabe. Porque pra mim, quando eu descobri, foi. Detalhe, tá, gente? Isso, quando eu comecei a entender, mudou, assim, muita coisa na minha vida. Foi maravilhoso e eu acho que pode ajudar vocês. Então, como é que funciona? As mulheres, a gente passa por 4 ciclos, por 4 fases, né? No nosso período menstrual. Deixa eu até ver o nome dela. Porque eu não vou... Eu sei que é fase lútea. Ó. Então, vamos lá. A gente tem na nossa menstruação, tá? Mulheres, independente de quem menstruou ou não. A fase de menstruação, a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Então, a gente tem essas 4 fases. Em cada uma dessas fases, o nosso corpo se comporta de uma maneira diferente devido aos hormônios que estão sendo produzidos, aos estímulos que a gente tem. Então, por exemplo, tem fases que a gente está muito mais produtiva, tem fases que a gente está mais introvertida, tem fases que a gente está mais expansiva, tem fases que a gente está mais reflexiva. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas o nosso funcionamento, ele funciona mais ou menos assim. Cata, eu não fico menstruada mais. Ainda assim, tu tem uma ciclicidade hormonal e tal. Gente, esse não é o meu assunto, tá? Eu não sou especialista nisso, eu tô dividindo isso aqui porque me ajudou demais. Então, o que acontece? Em cada uma dessas fases, a gente vai mudando a gente vai lidando com as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, quem aqui no seu período menstrual já pensou assim, cara, eu só quero ficar quietinha, não quero fazer nada e tal. Ou a pessoa vai lá e no período menstrual fica muito louca e quer dominar o mundo, ou tá com raiva de todo mundo e tudo mais. Uma coisa muito importante o nosso ciclo menstrual, ele não acontece igual, cada uma responde de uma forma diferente. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós, mulheres, temos 4 fases que vão impactar no nosso planejamento. Essas fases, elas vão impactar nos nossos resultados e no nosso planejamento. Já os homens, como é que funciona a ciclicidade masculina? Ela é diária. Então, por exemplo, o homem ele não tem um ciclo de 28 dias, desculpe, como nós mulheres temos. Os homens, eles têm um ciclo de um dia. Olha só que loucura. Eles acordam e aí, lá no início da manhã, eles começam a ter uma liberação mais alta de hormônio, e aí isso vai aumentando a produtividade, bororó. Aí eles têm ali um pico no final da manhã, se eu não me engano, tal, não sei o que, ele vai fazendo isso aqui, né, os hormônios deles. E aí lá pelas 4, 5 horas da tarde, eles vão tendo uma queda desse estímulo. E olhem que loucura, galera. Como é que são os horários bancários? Como é que o mercado funciona? Os horários bancários são das 10 às 4. Que loucura que os horários bancários, eles são exatamente os horários de maior produtividade masculina. Vocês já se deram conta disso? Bom dia. Vocês já se deram conta disso? Já tinham pensado nisso? Me digam aí. Ou seja, os homens e as mulheres, em termos hormonais, eles são muito diferentes. Então, minha gente, primeiro ponto, não tem como... Primeiro ponto não, já terceiro ponto. Não tem como a gente querer ser... espelhar nossa produtividade com uma produtividade masculina.
Bom dia, Jéssica. Leoa. A Jéssica tá na plano C, a Jéssica tá no NUI e tá no FEM. Maravilhosa. Isso é muito legal, gente. Isso tem muito a ver com essa coisa da comunidade, de estar com as pessoas e entregar e tudo mais. Mas enfim. Então, olhem só a loucura. Produtividade feminina e masculina são duas coisas diferentes. Só que o que acontece? A gente começa a empreender e a gente tenta replicar um comportamento de produtividade masculino. Nossa, Catarina, agora tu vai ficar falando desses negócios, não sei o quê. Gente, isso não tem a ver com... eu tenho uma visão bem peculiar sobre essa questão da produtividade, do feminino, do masculino e tal. Eu tenho alguns pontos, assim, que eu acho que... durante um tempo, eu quase fui para aquele lugar de querer justificar as coisas porque, eu sou mulher. É mais difícil, não sei o quê. E aí eu entendi o seguinte, galera. Essa sou eu, não vou mudar. Então, como é que eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho? Então, eu comecei a entender e estudar a nossa produtividade, o nosso funcionamento, todas essas coisas. E aí é isso. Homens e mulheres têm naturalmente uma forma de produzir diferente. A mulher tem um ciclo de 28 dias em média e o homem tem um ciclo diário. Sabe quando, assim, aquela coisa assim de homem, assim, até de manhã, aquela ereção matinal e tudo mais, a gente fica pensando, tá, que inferno. Quem é casada sabe que inferno. Mas o que acontece? Isso é uma questão hormonal. Isso não é assim, nossa, pessoa, é uma questão hormonal. Então, eu adoeci quando me cobrava a produtividade masculina. E é isso que acontece. Só que se a gente não olha pra isso quando a gente tá montando o nosso negócio, ferrou. O nosso negócio, ele não vai pra frente. Vocês entendem? Por quê? A Márcia, perfeito. É importante perceber qual é o próprio ritmo. E esse é o segundo ponto que a gente vai entender. Então, primeiro eu queria trazer pra vocês esse contexto de que homens e mulheres têm diferentes formas de produzir. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é entender como é que tu funciona melhor. Tu é uma pessoa que funciona melhor de manhã? É uma pessoa que funciona melhor à tarde? É uma pessoa que funciona melhor à noite? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente empreende, a gente tem a possibilidade de ajustar a rotina de acordo com o nosso funcionamento. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não olha pra isso. Por exemplo, eu, Catarina, tá? Agora, esse último mês, assim, a gente tá trabalhando bastante, então eu tô mais cansada. E foi um ano também cheio de coisa. É engraçado como a gente condiciona a nossa cabeça, né? Eu fico dizendo pra mim que eu tô cansada e isso parece que me cansa mais. Então eu vou dizer, tô ótima, tô super bem. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Eu funciono muito bem de manhã cedo. Eu gosto de acordar cedo e fazer as coisas. Se eu tiver que entregar um projeto, um trabalho, qualquer coisa de manhã cedo, eu funciono muito, muito bem. Tem pessoas que são assim? Claro que não. Deixa eu contar pra vocês uma história que eu acho que pode ajudar vocês a entender isso. E que eu, quando entendi, me ajudou muito. A minha mãe, ela ama montar árvore de Natal e ela particularmente faz isso muito bem. Assim, as árvores dela são lindas. Ela tem uma paciência, ela fica horas, ela ama fazer aquilo. E eu sou a pessoa da experiência, então eu sempre gostei de viver momentos incríveis, sempre. Só que o que acontece? Eu saí da casa da minha mãe com 21 anos. E durante 21 anos... eu montava a árvore com ela, na casa dela e tal. Era o momento de montar a árvore de Natal. Só que a minha mãe é uma pessoa extremamente noturna. A minha mãe é aquela pessoa que, assim, ela 7, 8 horas da noite começa a dar o bom nela. Assim, ela começa, meu Deus, a energia dela vem e ela pode ficar aí até as 4, 5 da manhã e tá tudo bem. Eu, por outro lado, eu prefiro acordar às 4 da manhã do que ir dormir às 4 da manhã arrumando coisas e tudo mais. E quando a gente arrumava a árvore de Natal... eu me lembro de ela descer, assim, lá no prédio que os meus pais moram, tem na garagem os armários, né, sei lá, uns guarda-treco lá, sei lá o nome daquilo ali, pra deixar coisa guardada. E aí, lá fica a árvore de Natal deles. E eu me lembro da minha mãe, assim, falar, Cata, vamos descer pra pegar as coisas, tipo... 7, meia, 8 horas da noite. E eu pensava, hoje vai ter a montagem da árvore. E aí, ela pegava 7, meia, 8 horas. A gente começava a montar a árvore lá por umas 9, meia, 10 horas. E a gente ficava até umas 3, 4 da manhã. E aí, lá pelas, sei lá, meia-noite, eu já tava me arrastando. E eu dormia pelos cantos. E eu não tinha vontade de fazer. E eu pensava, putz, que
bosta que eu sou. Eu não consigo fazer isso. Eu sou... E eu me cobrava de ser uma pessoa noturna. Eu queria ser uma pessoa noturna. Porque eu achava, a gente tem a tendência, como minha mãe é uma pessoa noturna, eu queria ser igual a ela. Eu falava, o que eu fiz de errado, cara? Por que eu não sou boa fazendo os negócios da noite e tal? E aí, era um inferno aquilo na minha vida. Montar árvore de Natal, assim, eu dizia, meu Deus. Quando eu saí de casa, vai fazer 8 anos que eu saí de casa, eu comecei a criar as minhas próprias rotinas. E eu comecei a entender que a minha forma de funcionar, ela era uma forma diurna. Que loucura! Eu precisei, assim, viver algumas coisas pra entender isso. Então, por exemplo, se hoje eu vou montar a árvore de Natal, inclusive hoje que eu faço, peço ajuda pra minha mãe, porque dela vem, monta, faz tudo, ela ama e tudo mais. Ela realmente ama isso. A minha forma de fazer as coisas, ela é muito mais diurna. Então, se eu tenho que fazer, sei lá, eu vou viajar, eu tenho que fazer a mala. Se eu vou viajar de manhã, eu prefiro, e eu não consegui me organizar pra fazer antes, eu prefiro acordar mais cedo e fazer a mala de manhã do que ir dormir mais tarde pra deixar a mala pronta. Então, o que funciona? O que acontece? É a gente entender o nosso funcionamento. E aí, às vezes, a gente tem um comportamento dos nossos pais, das pessoas que a gente convia, que a gente achava que era o comportamento que a gente deveria ter, só que a gente entende que existe o nosso corpo, ele tem a sua própria forma de lidar. E a gente tem que entender. E a nossa produtividade está extremamente relacionada a isso. Ó, a Márcia falou. E esse ritmo muda também. Quando eu era nova, eu só conseguia produzir a partir das 9. Hoje eu acordo às 6 horas e funciona muito bem. Márcia, muito obrigada pelo teu comentário, porque é perfeito isso. Isso é um outro ponto importante. A gente, dependendo da fase que a gente tá e das coisas que a gente vive, a gente pode, sim... tem duas coisas. A gente pode mudar a gente pode naturalmente ter ajustes de horário, do tipo, alguma coisa acontece, ou alguma coisa muito importante na nossa vida acontece, que a gente se condiciona novamente, ou simplesmente a gente pode ir fazendo ajustes se necessário. Então, por exemplo, tem pessoas, sei lá, a pessoa teve filho, e aí a pessoa muda porque ela entendeu que ela precisa fazer uma rotina diferente. Ou às vezes... por exemplo, como é que foi no meu caso? Se comparar, é a pior autossabotagem. Nossa, é um horror, a gente sofre muito. Como é que foi no meu caso? Eu sempre gostei de acordar de manhã, só que a vida da minha mãe era muito noturna. A casa dos meus pais é tudo muito noturno. O meu pai é mais diurno, mas o ritmo sempre foi muito setado com o comportamento da minha mãe. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia produzir as coisas e tudo mais. Quando eu comecei a morar, quando eu saí de casa e fui morar com o Pedro, como ele viajava muito, eu comecei a meio que ter momentos onde eu ficava muito tempo sozinha. E aí eu comecei a entender a minha rotina. E aí, como é que foi assim? Na minha vida ideal, eu gosto de acordar às 6h30. Atualmente eu não tô conseguindo porque eu tô indo dormir muito mais tarde. Mas dentro do meu mundo ideal, eu gosto, 6h30 é o horário que eu acho bom de acordar. Por quê? Porque a minha vida flui bem. Só que pra isso... Como é que eu fui construindo esse formato? Bom dia, Lê. Como é que tu tá? Tá melhor? Pra isso, eu fui construindo, eu fui me ajustando. Então, por exemplo, sei lá, se eu acordava 8 horas. É que quando eu tava na CLT, eu tô obrigada a acordar mais cedo e tal, mas enfim. 8 horas. Aí depois eu coloco o despertador uma semana pra acordar às 7h30. Depois eu coloco o despertador pra acordar às 7h15. E tu vai ajustando teu próprio sono. Então... Por que é legal a gente olhar... Show, melhorando. Por que é legal a gente olhar pra isso? Porque a gente, às vezes, quer tentar planejar uma coisa, sendo que a gente não tem os fundamentos necessários para que essa coisa... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? A gente quer criar uma coisa, mas sem entender a base daquilo que a gente tá criando. E planejamento tem muito a ver com a nossa resposta. Porque eu não vou conseguir organizar minha rotina de empresária enquanto eu não estiver olhando para aquilo para o meu funcionamento. Então, a primeira coisa para a gente organizar a nossa rotina é entender o nosso funcionamento. Entender que homens e mulheres são diferentes e entender o nosso funcionamento. A terceira coisa é entender o seguinte. Deixa eu colocar aqui. A segunda coisa é entender uma coisa extremamente importante, que é o que eu quero. Gente, entender o que vocês querem fazer é a coisa
Ah, tá, né? Tô na live e tu vai ficar latindo? Deu, né? Entendeu? Deu, Kel. Chegou. Ai, ai, ai. As tuas tias aqui da live vão ficar chateadas contigo. Entender o que vocês querem é a coisa mais importante que vocês podem fazer por vocês. Porque sabe o que acontece? Vamos supor que, sei lá, eu quero fazer vou fazer de janta um risoto de, sei lá, um risoto de filé. Sei lá. Beleza, eu quero fazer um risoto de filé. Aí eu vou no supermercado. Quando eu vou no supermercado, eu pego o carrinho e tal. Aí eu vou lá e eu pego um peixe. Nossa, mas é um peixe super fresco, é maravilhoso e tal. Se o meu objetivo é fazer um risoto de filé, eu preciso de um peixe? Eu não preciso. Só que é muito óbvio isso. Porque é óbvio que, poxa, eu vou fazer um risoto de filé, eu não preciso de peixe. Só que na vida, no nosso negócio, na nossa rotina enquanto empreendedora, a gente esquece disso. E às vezes a gente quer fazer o risoto de filé e a gente vai lá e compra o peixe. E a gente se perde do nosso foco. Então, um ponto aqui é vocês entenderem o que vocês querem pro negócio e pra vida de vocês. É entender qual é o modelo de negócio de vocês. O que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai sair, quais são os sims, quais são os nãos. É entender, quem é do NUI, a gente faz o MNU. No MNU, tu coloca na parede, tu entende o que tu quer e o que tu não quer. Por que é importante fazer isso? Por que é necessário fazer isso? Porque senão tu fica correndo para milhões de lados. Quem já passou por isso? Quem já passou por essa situação? De olhar para milhões de lados e não entender. E aí depois que tu entende o que tu quer, e esse objetivo tem que ser, estar na plano C me fez visualizar isso tudo. O que exatamente eu quero para o meu negócio. Então, isso é muito importante. Todo o meu método de trabalho, ele envolve muito isso. Por quê? Porque senão a gente fica correndo nem louca para vários lugares. Por exemplo, final do ano. Quem vai tirar férias aí? Vocês vão, sei lá, pra um lugar onde tem praia. Vocês precisam levar um casacão, aqueles casacos de pele, casaco de neve? Não. Se vocês forem pra praia e levarem um casaco de neve, o que vai acontecer? Vocês só vão ocupar espaço da mala. Vocês vão carregar um peso que vocês não vão usar. De novo, isso parece óbvio. Ninguém leva um casaco de pele pra praia. Mas no nosso negócio a gente não faz isso. A gente leva casaco de pele pra praia. Esse é um bom período astrológico para pedir clareza sobre qual objetivo. A Márcia tá falando aí pra gente. E então assim, a gente pode olhar pra isso, entender, pedir aí clareza, ajuda, direcionamento. E ao mesmo tempo se perguntar o que eu quero pra minha vida, sabe? Pra quem eu trabalho? Gente, isso foi um ponto, assim, muito importante. Quando eu entendi pra quem eu trabalhar. O meu negócio não é para as minhas tias que entram na minha live e não sabem o que eu tô falando. O meu negócio não é pra quem não acredita em empreendedorismo. O meu negócio não é pra pessoas que ficam, pois é, eu não sei, eu tenho medo, eu não quero superar meu medo. Eu acho que só tive clareza a partir de 60 anos. Sabe que isso é muito legal, Márcia, isso que tu tá falando, porque assim, a maioria das pessoas, a gente vem assim, eu não sei e tal, eu não... E eu acredito que a gente... Ontem eu tava lendo um livro, né? E aí tem uma parte que fala tal sobre vir pronto, né? Vir pronto pro mundo, assim. As pessoas que se consideram, tipo, nossa, você já nasceu pronto. E eu acho que a gente nunca nasce pronto. A gente sempre vai buscando, vai tendo pessoas, vai tendo processos, coisas que vão nos auxiliando a melhorar. Só que a grande questão a gente nunca pode parar de estudar. A gente nunca pode parar de fazer, de
querer se desenvolver. Esse eu acho que é um ponto, assim, muito importante. Por quê? Porque se a gente para de estudar, se desenvolver e tudo mais, o nosso processo de evolução, ele para. Mas, o que eu entendo é não travar, mesmo sem ter certeza do que eu quero fazer. Esse, pra mim, é o ponto mais importante, sabe? Eu não posso travar, não posso parar. Por mais que talvez eu pense, será que é isso? Será que não é? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou me mantendo em movimento pra ir buscando, assim. Porque eu vejo muito isso, assim. A certeza, ela vem com um movimento. Senão a gente não tem certeza de nada. Todo o projeto novo que eu lancei, eu não tinha certeza de absolutamente nada. Aí eu fui fazendo, a coisa foi acontecendo e tal. Então, exatamente. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender... Vocês estão entendendo, né? A gente tá construindo aqui. Homens e mulheres são diferentes. Entender quem você é, como é que o seu corpo funciona. Entender o que tu quer. E agora... Deixa eu colocar uma coisa aqui. A gente vai entender como eu vou chegar lá. E o chegar lá é o nosso planejamento. Pensem o seguinte. Vou desenhar aqui com vocês. Ó. Aqui é o ponto A. E aqui é o ponto B, certo? Então, isso aqui é hoje. Isso aqui é onde vocês querem chegar. Isso aqui é o caminho. E é aqui que a gente precisa fazer o nosso planejamento. Essa ponte aqui, obviamente, tá? Um planejamento, porque aqui, ó, é a execução. Então, a gente vai sair desse ponto que a gente tá para chegar nesse ponto aqui. Só que se a gente só executa, sem planejar, a gente pode vir pra cá. Ou pra cá. Ou pra cá. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Agora, quando a gente faz um planejamento, a gente vem para o lado de cá. Catarina, é simples, fácil, rápido e óbvio? Não. A gente pode fazer ajustes? Deve, inclusive. Agora, a gente tem um passo a passo. Vocês têm que entender que a rotina de vocês, ela pode funcionar. Pois tem que sair da tua clareza, gratidão. Ai, muito obrigada, Marcinha. Fico feliz de ter aqui. Se tu gosta do que eu falo, vai lá dar uma olhada no Nui depois, porque tu vai gostar. Tá, o link tá na minha bio. A gente tem que fazer o seguinte, gente. Um beijo, mano. Só um parênteses, saber que eu amo astrologia, tá? Eu casei numa terça-feira por causa da astrologia. Só pra vocês entenderem. Como é que a gente vai planejar, então, o nosso negócio? A gente vai pensar o seguinte. Gente, isso é muito legal. O que eu quero pro meu ano? Eu gosto de pensar assim. Qual é o meu... Vamos pensar em 2023 como o meu ponto B. Então, 2023. Ó, aí vocês vão fazer o seguinte. 2023, o que eu quero? Aí vocês vão escrever o que vocês querem. Beleza. Aí, a gente tem que entender o seguinte. A partir disso, esse é o que eu vou fazer no ano. Vamos supor que em 2023 eu queira ter, sei lá, eu queira ter 2.000 alunas novas no Nui. Eu quero fazer um evento presencial
eu queria ter mais 2 ciclos da plano C. E 1 ciclo da plano C Black. Tô falando em relação ao meu negócio, tá? Então, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, o que eu quero. Ó, eu quero ter mais 2 mil alunas novas no NUI. Fazer um evento presencial. 2 ciclos novos da plano C e 1 ciclo da plano C Black. Beleza, já entendi o que eu quero. Isso é um ponto. Aí, eu vou pegar esse ano e eu vou dividir ele em 2 partes. Então, semestre 1. E semestre 2. Então, pense, peguei o meu ano, dividi em 2 partes. O ano que vem, por exemplo, tá? Semestre 1, semestre 2. O que eu vou colocar no semestre 1? Não sei, eu vou vendo o que eu quero pro ano e eu vou colocar aqui no semestre. Então, por exemplo, no semestre 1, eu vou colocar aqui 400 alunas, um evento presencial, um ciclo da plano C. Semestre 2, eu vou dividir 1.600 alunas, um ciclo da plano C e um ciclo da plano C Black. Me digam aí se tá fazendo sentido pra vocês. Então, olhem só, eu peguei o meu ano, dividi o meu ano em 2 semestres. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse semestre e dividir o meu semestre, cada lado, em 2 trimestres. Então, eu vou dividir o meu ano em 4 partes. Só que eu não vou dividir o ano só em 4 partes. Eu vou pegar esse semestre. Então, por exemplo, se eu vou fazer no primeiro semestre do ano, se eu quero fazer um evento presencial, 400 alunas e um ciclo da plano C, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, no primeiro trimestre, eu vou colocar aqui 150 alunas e um ciclo da plano C. Show. No segundo semestre, super sentido, maravilha. Eu vou ter 250 alunas e um evento presencial. Faz sentido? Então, ó, o que eu fui fazendo? Eu fui destrinchando o meu planejamento. E calma que a gente vai chegar no dia de hoje. Depois que eu entendi, eu separei o semestre, ou trimestre. Então, por exemplo, ó, eu vou virar aqui pra vocês entenderem. Ó. Vamos lá. 2023, o que eu quero? Eu coloquei aqui. Disso aqui eu dividi em 2 semestres. Semestre 1, semestre 2. Beleza. Do semestre eu dividi aqui cada um em 2 trimestres. Então, 3, 3, 3, 3. Ó, então aqui eu tenho, por exemplo, um trimestre aqui. E aqui eu tenho esse aqui. Desse trimestre, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou botar só nessa folha aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar aquele trimestre e eu vou colocar do trimestre, eu vou abrir em 3. Mês, mês e mês. Então, por exemplo, aqui, janeiro, fevereiro, março. Então, se eu quero ter, por exemplo, 150 alunas e fazer um ciclo da plano C, então, por exemplo, eu posso... Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é necessariamente um planejamento. Eu posso, em janeiro, fazer um evento para tipo, um lançamento, algum pico de vendas aqui, para ter essas alunas. Então, aqui eu faço um pico de vendas, por exemplo. Em fevereiro, a plano C. Por exemplo. E se eu sei que... Ó, em março, no segundo trimestre, perdão, aqui, ó. Eu quero ter 150 alunos no evento presencial, aqui
eu vou entender o seguinte, que eu posso, como é que eu vou construir isso aqui? Deixa eu dividir aqui também. Assim, ó. Pá. Março, abril, maio, junho. Aí, por exemplo, se eu quero fazer um pico de vendas aqui e aqui, aí aqui eu tenho que fechar o resto das minhas vendas. Então, aqui eu posso fazer alguma oferta especial também. Então, oferta do Nui, por exemplo. Então, eu vou dividindo em... Eu vou diminuindo isso. Agora, depois que eu peguei... Vamos pegar aqui, janeiro. Então, desse trimestre aqui, eu vou pegar o mês de janeiro. Já entendi o que eu quero em janeiro. Em janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 semanas. Semana 1, 2, 3 e 4. E aí, da semana que eu fazer a semana 1, eu vou dividir em 5 dias. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso pra vocês? Deixa salvo. Acho que a gente vai deixar salva, mas eu não sei como é que se a gente vai deixar salva pra sempre essas lives, gente. E outra, dentro do Nui eu explico tudo isso lindo, tá, gente? Eu quero tudo que vocês... Ó, gente, a gente temos que ter 2.000 alunas até o final de 2023. Então, vamos, vocês colaborem, vocês virem toda aluna do Nui. Quem aí não é, venha pro Nui. Que show esse planejamento de forma visual para vários períodos. Então... gente, vocês viram como fica mais fácil? E aí, o que acontece? Eu não preciso planejar... Tô dizendo pra vocês que dá certo. Eu não preciso planejar... Eu não fico pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Como é que vai ser meu dia? Oh, meu Deus. O que eu faço? Eu entendo o meu ano. Eu entendo o meu semestre. Eu entendo o meu trimestre. Eu entendo o meu mês. Eu entendo a minha semana e o meu dia. Cata, tu monta então os teus dias no próximo ano inteiro? Óbvio que não. Não rola. Mas o que eu faço hoje? Eu sei o seguinte, eu uso muito a estrutura do mês, tá? Eu penso muito em mês. Depois que eu faço tudo isso, eu uso muito mês. E hoje é muito natural na minha cabeça fazer isso. Mas o que acontece? O meu mês hoje, ele é... o meu dia hoje, perdão, eu sei o que tem que acontecer naquela semana. Eu sei o que tem que acontecer naquele mês. Então eu já faço as ações necessárias pra isso. Então, é muito mais fácil. Eu não fico pensando... Eu não chego assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Óbvio, tem as coisas que surgem ao longo do dia, que a gente vai resolver, normal, qualquer pessoa acontece isso. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei quais são os próximos passos que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se a gente for fazer um pico de vendas em janeiro, eu tô entendendo se eu vou fazer em janeiro ou vou fazer em março. Eu preciso montar esse pico de vendas antes. Então, para montar o pico de vendas antes, eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, a plano C. Eu tô mudando umas coisas pra ficar surreal. E já é maravilhoso que elas estão aqui pra provar pra vocês. Mas por que eu tô mudando algumas coisas? Porque eu quero implementar coisas novas. Então eu tô montando agora pra que eu consiga pro próximo ciclo já tá com isso pronto pra trazer essa melhoria. Então é um trabalho que muita coisa acontece. Sabe? E aí, por exemplo, olhem que legal. Esse aqui é o meu planejamento, eu, Catarina, mais ou menos, e a minha equipe está envolvida. Agora, tem algumas coisas que acontecem o tempo todo. Então, como é que a gente monta aqui o planejamento da empresa? Por exemplo, a gente sabe que toda a última quinta-feira do mês a gente tem o nosso happy hour. Quem é minha aluna participa do happy hour. Como é que funciona o happy hour? A gente se encontra, a gente bota o papo em dia, fala bobagem no sentido de, né, troca e tal, e é maravilhoso porque... Todo mundo, quem já participou do happy hour sabe, a gente relaxa, a gente se diverte, a gente traz um drink, não sei o que lá. Então, o que eu faço? Eu olho pra todo ano, normalmente a gente olha trimestral pra isso, tá? E eu olho pros próximos 3 meses e vejo como é que vai estar a agenda, se vai ter alguma coisa. Por exemplo, o nosso happy hour desse mês, a gente vai fazer amanhã. Por quê? Porque quinta-feira Deixa eu ver por quê. Obviamente, por quê? Porque quinta-feira passada, foi quinta-feira, né? Foi o Jogo do Brasil. Então, na quinta-feira passada, a gente não ia fazer, porque a galera tá no Jogo do Brasil, e amanhã é dia 1º. Então, o que a gente fez? A gente vai fazer numa quarta-feira. Normalmente, a gente faz sempre nas quintas. O que acontece? Quando eu antecipo as coisas, eu consigo organizar a rotina do meu negócio
entender, eu não sofro, já tá dentro do nosso fluxo. Então a gente já sabe quando é que a gente vai mandar as informações, quando é que a gente vai fazer as coisas. Tudo tá previamente pré-organizado pra fluir de uma forma que a empresa precisa. Então, por exemplo, a gente tem o café com as leoas, certo? A gente tem toda terça-feira aqui. Eu tenho um planejamento aqui até o dia... Eu tenho conteúdo previsto até o dia 1º de janeiro... até o dia 13 de janeiro. Então, eu tenho aí mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu tenho mais 6 conteúdos já pré-prontos. O conteúdo da live aqui, eu penso... na verdade, ele já tá pré-setado, mas eu penso alguns dias antes. Agora, eu sei a estrutura da live. Eu sei que, por exemplo... na semana que vem a gente vai falar sobre público-alvo. Já tô até um spoiler pra vocês. Eu sei que a gente vai falar na primeira semana do mês de janeiro sobre... Não vou falar, segredo. Vocês que estejam aqui. Então, por que eu fiz isso? Porque no começo do mês passado, no começo desse mês, eu sentei e organizei todos os assuntos. Provavelmente na metade de dezembro eu vou organizar pra mais aí 2... Não, eu organizei esse mês passado, desculpa. Eu organizei em outubro, em dezembro eu vou organizar ali janeiro e fevereiro. Então, eu não fico com aquela coisa de... Meu Deus, eu tenho que pensar na live pra amanhã. O que vai ser a live de amanhã, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente tem um planejamento. E, gente, bati muita cabeça. Meu time sabe. Batemos muita cabeça para que a gente criasse um fluxo que funcionasse. Porque não funcionava. Era sempre uma coisa louca. E aí, esse formato me ajudou muito. Mas o que acontece? Dentro disso, você ainda pode ter as suas, assim, a sua própria forma de fazer ajustes. De entender. Eu prefiro fazer de tal jeito. Eu prefiro, por exemplo, eu gosto de sentar uma vez por mês. Eu gosto de sentar a cada 15 dias. Cada um vai montar o seu próprio formato. Mas por que pra mim o mês funciona bem? Porque, por exemplo, na semana que eu tô menstruada hoje... Eu não tô menstruada hoje, atualmente, quando eu estou menstruada, eu sei que não é uma semana que eu consigo planejar muita coisa. Então, eu não me cobro planejar muita coisa, porque eu sei que não vai rolar. Por exemplo, hoje, já conhecendo a minha menstruação, todas as coisas eu, inclusive, vou ajustando pra tentar ser o mais fluido possível. Por exemplo, a Jéssica tá me ajudando, mas todo mês eu tenho um dia de enxaqueca menstrual. É um inferno. Todo mês eu tenho isso. Ela tá me ajudando com algumas coisas pra gente melhorar. Então, o que eu faço? Sabendo que eu tenho enxaqueca menstrual... Toda semana da minha menstruação é muito louco. Na minha agenda ela já tem aí um ajuste pra se um dia eu tiver ruim, eu sei que eu vou precisar ajustar as coisas do meu trabalho. Vocês entendem como é muito mais fácil? Como as coisas funcionam melhor se a gente entende isso. Só que, o que acontece? Eu preciso me perguntar o que eu quero. Coloquem no papel de vocês o que vocês querem pra 2023. E detalhe, tá, gente? Isso tem que ser algo específico. Não dá pra ser assim, quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Inclusive. Mas, vocês entenderam. Então, tá fazendo sentido aí pra vocês? Me digam aí se tá fazendo sentido. A gente existe, tá tudo bem. Exatamente, nessa fase a gente existe. Me digam aí se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido isso pra vocês. Então, olhem como tem coisas aí que são importantes pra gente. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente manda lá no canal os materiais complementares à live, né? Só que eu tô pensando em mudar um pouquinho o formato. Eu tô pensando em deixar lá. Só que colocar... O que vocês acham? Tô pensando em colocar lá, mas botar senha nele. Sabe por quê? Porque daí quem tiver na live pega a senha. A partir da próxima. O que vocês acham? A gente coloca lá e cada live tem uma senha. Pra vocês participarem da live e ouvirem e anotarem as coisas. Acho que é uma boa, né? Eu vou começar hoje o NUI, já sei como planejar isso tudo. Jéssica, deixa eu te dizer um negócio. Jéssica entrou semana passada no NUI. Minha filha, muito melhor que isso, tu não... Assim, além de todo esse processo, olha só.
No NUI tem isso aqui. Eu preciso mostrar pra vocês. Gente, assim, ó, eu penso muito na experiência das minhas alunas, tá? Todo mundo que entra no NUI, a primeira ou a segunda aula vocês vão ter isso aqui que vocês vão imprimir. O que é isso aqui? Um cronograma blindado de desculpas. O que a gente faz? É um cronograma. Olhem que incrível. A gente tem todo ele organizadinho. Todas as aulas estão aqui. E aí tu vai colocar aqui, é um checklistzão de todas as aulas. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ele vai te dizer, pra quem não sabe, o NUI tem 3 etapas, tá? A gente passa por 3 fases. Então, ele vai te dizer a fase que tu tá, o módulo que tu tá, e aqui são as aulas. E aí, tu vai colocar aqui a data que tu vai fazer, que tu vai assistir a aula, aonde, na aula disso aqui eu te explico por que esse onde é importante, e aqui o checkzinho pra tu ir fazendo. Então, todo o curso tu vai colocar, e na aula eu te explico como é que tu vai montar ele, mas todo o teu estudo vai ser organizado com o teu CBD. Então, o CBD, ele vai te ajudar total nisso aqui. Eu recomendo muito quem é aluno do NUI. Imprime isso aqui, eu encadernei o meu, não precisa encadernar, mas eu gosto de encadernar. E aí tu vai aqui, ó, só preenchendo aqui e vai acompanhando a tua evolução de estudos. E aqui embaixo tem as anotações. Então, assim, gente, não tem como dar errado. E aí, claro, tu vai mudando de fase e tal, ó, tem a parte comercial, vendas, biriri, bororó, tem tudo aqui. Gestão do tempo, tudo organizado. Inclusive, na parte de gestão do tempo, a gente fala também um pouco mais profundo sobre isso que a gente falou hoje, ó. Sobre planejamento e tudo mais. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem bem mais profundo que a gente falou hoje. Hoje foi um resumo, digamos assim. Então, gente, tô dizendo pra vocês. Quem não é NUI, vire NUI. Porque... Sério. Eu não é porque é meu filho, mas eu nunca vi uma estrutura tão assim. A gente realmente se preocupa com a evolução das nossas alunas. A gente se preocupa real oficial. Então, isso aqui vocês vão baixar. E assim, olhem que incrível. Quem já aprendeu a fazer esse planejamento aqui, ó, vocês vão entender. Isso aqui vai estar setado com o que vocês querem construir. Então, não tem como dar ruim. Sério mesmo. E aí, então, voltando pra cá agora, que vocês todos já sabem que vocês têm que vir pro NUI. O planejamento, ele envolve totalmente essa estrutura. Que estrutura é essa que a gente tá falando? Entender o que é. Por exemplo, aí tem uma coisa legal, tá? Vamos supor que vocês vão, sei lá, vocês organizaram uma viagem que vocês vão fazer em, sei lá, julho do ano que vem. Se em julho do ano que vem vocês vão viajar, o que vocês têm que fazer para antecipar para junho tá tudo bem? Para que junho a gente tenha um fluxo de caixa legal. A gente fature alguma coisa legal para que julho não seja um mês perigoso. Tudo isso a gente envolve no nosso planejamento. Porque o que acontece? O meu ano começa, eu basicamente sei como é que cada coisinha vai acontecer. Meu ano começa, eu já sei que, tal coisa vai funcionar bem, tal coisa não vai funcionar bem, não sei o quê. Eu sei quando é que a gente vai fazer alguma oferta legal, eu sei o que vai rolar e tudo mais. Então, tudo isso tá organizado. Lembrando, organizado de forma macro. Para transformar isso em micro, a gente vai vivendo dia após dia e montando ali. Uma coisa legal que pode funcionar para vocês também, isso depende de cada uma, é o seguinte. É a gente organizar... Eu gosto muito de fazer isso. O que eu tenho que fazer na semana? Então, tipo, semana eu tenho que fazer tais coisas. Tem que fazer isso. Por exemplo, pra mim a semana tá começando meio hoje, porque ontem teve jogo e tal, eu não trabalhei muito. Então, a minha semana tá começando agora. O que eu tenho que fazer essa semana? Eu sei que eu tenho que fazer isso. E aí eu sei a minha semana ali. E o legal é que quando a gente vai mapeando isso, a gente inclusive entende como é que a gente funciona. Porque senão a gente fica numa positividade que nos prejudica. Não, óbvio que eu consigo. Eu vou fazer 12 lives e 3 horas na academia, eu vou organizar os armários da minha casa, eu vou levar o cachorro na pet, eu vou no supermercado, eu vou fazer a unha, eu vou ler 215 páginas do livro, ver 2 cursos, dar uma estrelinha, duplo twist carpado, eu vou no show, eu vou não sei o que, eu vou ver meus amigos, eu vou fazer jantar pra semana inteira, eu vou deixar as marmitas prontas. A gente faz isso. E é uma positividade que não nos faz mal. Porque ela não é real. E aí a gente morre no processo. Quem nunca?
Eu já passei por isso, gente. Então, o que vocês estão aprendendo aqui? A produtividade que a gente vai construir e o planejamento da nossa rotina, ele não adianta ser uma coisa que eu vou pensar no dia de hoje. Se pra ti é muito difícil pensar em ano, pensa no mínimo em trimestre, no mínimo. E uma coisa importante. Isso tudo também tem a ver com a nossa vida pessoal. Assim como eu falei da questão da viagem, tem muito essa questão de, por exemplo, quando a gente foi colocar, a gente gravou todo o... Gente, pra quem não sabe, o NUI, que eu esqueci de falar porque vocês podem ser que estão chegando agora. Tem alguém chegando agora? Me digam aí. O NUI é o meu método, tá? Nasce uma empreendedora. O que é esse método? É o meu método de gestão de negócios através... A gente monta o negócio da pessoa baseado em como é que ela funciona. Então, eu te mostro, te ensino a olhar pra ti e a gente vai fazer com que o teu negócio funcione de acordo com quem tu é. Mas um negócio de verdade. Então, assim, seja tu uma pessoa que tá começando a empreender, ou tu é uma pessoa que quer montar um negócio, ou tu já é uma pessoa técnica, sei lá, tu é dentista, tu é médica, tu é advogada, tu faz bolos, enfim, tu já tem um negócio ali, só que tu não te vê como empreendedora, tu te vê como autônoma. Se tu tiver como autônoma, o NUI é pra ti. Quando a gente foi estruturar o NUI, gravar o NUI, fazer tudo isso, a gente ficou mais ou menos 1 mês e pouco imersa nesse projeto de montar, gravar, biririboró. Nesse meio tempo, eu sabia que algumas coisas ia ter que deixar de lado. Então, por exemplo, eu deixei muito de lado as questões de treino. Eu treinei bem menos. Eu fui ajustando algumas coisas. E, teoricamente, estava tudo bem. Por quê? Porque eu sabia que era uma fase daquele... Então, durante 2 semanas eu nem fui na academia, sabe? Mas eu não tava me cobrando tanto porque eu fiz uma escolha de dar um gás num projeto para que ele acontecesse mais rápido. Então, assim, não é assim, eu não vou na academia porque eu tô faltando. Eu me programei pra que eu sabia que ia ser mais... que eu não ia conseguir fazer tantas coisas, então eu dei foco onde eu queria. Mas Cata, é ruim isso. São escolhas. Eu não tô dizendo que é bom, é ruim e tal. São escolhas. Eu adoraria, assim, acordar todos os dias e ir pra academia e ver. Só que eu não sou um robozinho. Não consigo. Então, se eu não sou um robozinho, eu preciso entender como é que eu funciono para as coisas acontecerem de uma forma melhor. Então, tudo isso me ajudou muito. Tem pessoas que pra ir na academia estimula a ter um dia melhor. Show. Pra mim também, mas quando a gente tá gravando o curso, a gente fica horas gravando e não rola. Vocês conseguem entender o impacto disso? Então, gente, quando a gente fala desse planejamento, a gente tem que entender... tive uma ideia. A gente tem que entender que a gente precisa conhecer quem a gente é. Eu vou fazer o seguinte... Tudo que a gente falou na live hoje, eu vou mandar um resumo pra vocês, pra que vocês possam fazer lá no canal do Telegram que a gente tem. Vocês estão todas no canal do Telegram? Se não, tá na link da minha bio. Só que prestem atenção que eu vou dizer pra vocês... Bom dia, Isabel. Bom dia, sim, Tana de Floripa. Floripa, que delícia. Eu tava em Balneário há 2 semanas, pertinho daí. Eu vou colocar nos comentários a senha para abrir o material. Porque daí não vai ficar salva na live. Então, eu acabei de colocar nos comentários a senha, que vocês vão abrir esse material. Hoje de manhã ainda a gente vai mandar pra vocês lá no canal. E tá aí a senha. Essa senha que eu coloquei nos comentários agora é a senha que vocês vão usar para abrir todo o material em PDF. E vocês podem preencher. Bom, né? Só que o que acontece? Então, semana que vem tem mais. E para que vocês recebam esse material, cada semana vai ser uma senha diferente, tá? Vocês precisam tá na live, porque eu vou dizer a senha na live. Show? Gente, amei estar com vocês.
Ó, deixa eu mandar aqui até pra não, né? Depois eu esqueço da senha. Deu. Então, ó, vocês estão aqui, vocês vão poder pegar o material lá no nosso canal, com tudo bonitinho. Gente, amei estar com vocês. Semana que vem nos vemos. E, gente, quem não é do Nui, vai lá na minha bio e conhece o Nui. Vê se é pra ti, porque eu tenho certeza que vai ser, mas... E quem vier pro lado de cá, me avisa que eu vou amar ter vocês. Amanhã temos o nosso happy hour. Quem é Leoa VIP, quem é minha aluna, a gente tem um happy hour amanhã. Então estejam, quem é minha aluna, no happy hour. Espero vocês. Podia fazer, Pedro tá em casa, podia fazer um quiz com o Pedro. Ah, que beleza. Gente, beijos, até mais.